não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Canal tranquilo? Para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos, para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário. Aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude o nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo juntos, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Então, o comunismo não é uma religião. O comunismo é um movimento, é um esquema de poder enormemente complexo. É isso? Onde, frequentemente, o sujeito que está mais convicto é apenas um militantezinho de 15ª categoria. E o cara que está lá em cima, ele entende o que existe de palhaçada e de farsa e tudo isso. E por isso mesmo ele consegue mandar. Né? Então, se você acha, por exemplo, que o Fidel Castro é comunista no sentido da crença íntima, você está absolutamente louco. Nem ele, nem o Che Guevara jamais acreditaram nessa porcaria. É? Assim, eles estão dentro do esquema e eles o usam. Dão a vida ao esquema, não à crença. Porque é uma coisa muito simples. Cretinos como Marco Antônio Villa acreditam que o comunismo é a estatização ou socialização dos meios de produção. O comunismo não é isso, meu filho. O comunismo diz que será isso no futuro. Um futuro que jamais chega, por definição. Né? Então, mesmo porque o próprio Karl Marx explicou que a socialização dos meios de produção é um processo lento que pode se estender por séculos e que deve ser feito através do quê? Do imposto de renda progressivo. Não é chegar nas fábricas e dizer, daí todos os seus meios de produção. Não é isto, meu Deus do céu. Não é tomar as propriedades à força. Quem tomou? Veja, Hitler tomou mais propriedades à força do que os comunistas. Então, o sistema comunista é muito mais sutil e demorado. Então, o problema real que o comunista tem na mão não é o da socialização dos meios de produção, e sim a do acesso ao poder, conquista e manutenção do poder. E a socialização dos meios de produção? Bom, quando nós estivermos no poder, controlando a sociedade toda, daí nós vamos pensar como vamos socializar os meios de produção. Só que este dia nunca chegou. E, na verdade, nunca vai chegar. É impossível chegar. O von Mises já demonstrou que é impossível chegar. Eu não vou repetir aqui a prova, já mencionei várias vezes. Então, o comunismo não tem absolutamente nada a ver com socialização dos meios de produção, né? Exceto como um objetivo alegado, um pretexto para arregimentar as pessoas, discipliná-las e botá-las a trabalhar por um partido, por um movimento ou por um chefe. Agora, pessoas que só sabem raciocinar verbalmente, só com termos que eles leram no dicionário e que não são capazes de conectar com os dados da realidade, ou seja, os maconheiros, né, caem nessa conversa idiota. Agora, você pensa assim, quando ele diz aqui, bom, então, aqui estamos indo para a loucura, para a irracionalidade, etc. Ele está apelando ao conceito da razão. Agora, a razão é uma coisa, como uma banana, uma laranja, que você olha e você já sabe o que é? Não. Né? A razão é uma atitude cognitiva humana que se define por um conjunto, uma articulação de operações enormemente complicada. Quais são os traços que definem a razão? Bom, o primeiro traço, o mais facilmente reconhecível, é a lógica, ou seja, a coerência interna do discurso. Tal como exemplificado muitas vezes nos diálogos com Sócrates.
Ou seja, você coloca certas premissas que são aceitas por todos os debatedores e tudo o que você afirma depois tem que estar coerente com essa premissa iniciais. Se falhar a coerência, o seu argumento foi para o brejo. Isso define a razão de jeito nenhum. Né? Porque não basta um discurso ser internamente coerente para ele ser racional. Ele tem que ser externamente coerente, ou seja, coerente com os dados a respeito das realidades dos quais o sujeito está falando. Se eu fizer assim, todo Tux é Gulls e todo Gulls é Dulls, portanto, Tux é Dulls. Está correto, logicamente, não está? Se todo A é B e todo B é C, portanto, A é igual a C. Só que isso aí é apenas a coerência lógica, ela não tem nada a ver com a razão. A razão exige muito mais do que isso. Esta é a parte da razão que pode ser programada no computador. Agora, você dizer que o computador tem o uso da razão, você está doido? Ora, quando diz, bom, então nós temos nosso discurso, além de ser coerente internamente, o que é uma coisa que até um computador faz, e até um macaco faz, e até um gato faz. Ele precisa ter algo mais. Ele precisa ter uma coerência com os dados da experiência. Ora, como que eu capto os dados da experiência? É fácil responder, pelos 5 sentidos. Então, como é que eu vou captar pelos 5 sentidos as operações da razão que fulano ou fulano praticou? Isso não é acessível aos 5 sentidos. Então, eu preciso usar a imaginação para produzir um análogo daquilo que me parece que o sujeito pensa. E daí eu encaixo isso dentro do meu discurso, e se a minha imaginação estiver de acordo com os sinais externos que o sujeito emitiu, e estiver de acordo com o restante, com a forma lógica do discurso, então eu digo, bom, então aqui temos uma apreensão racional do negócio. Agora, é possível você obter um conceito da razão por percepção sensível? Claro que não. Então, você nunca pode dizer com raciocínio racional, que um argumento é racional ou irracional, sem você ter a consciência dos procedimentos racionais ou irracionais usados para produzi-lo. Caso contrário, você está usando a palavra razão como um fetiche para impressionar o eleitorado. E nesse mesmo ato você está provando que você não tem a menor ideia do que é a razão. Então, isso aqui é charlatanismo explícito, do começo até o fim. Agora, como charlatão nunca é charlatão só teórico, nós não podemos esquecer que o seu Mino Carta posa como um grande jornalista. Mas ele vive do seu trabalho de jornalista? Não, porque a revista dele não vende. Ele já presidiu inúmeros fracassos jornalísticos retumbantes, como o jornal que é o Jornal da República, ou o Jornal da Tarde, que deu prejuízo durante 10 anos até ele sair, só quando o outro sujeito assumiu que melhorou o negócio. Ou a própria revista Veja, que foi assim. Então, ele não é capaz de fazer um jornal, uma revista que tenha público. Então, o que ele faz? Ele recorre ao governo, para que o governo compre a sua produção e a distribua. A revista Carta vive um treco chamado Carta Educação, que é toda a tiragem de milhões de exemplares. É comprada pelo governo para distribuir a todos os professores da rede pública do Brasil. Para quê? Para fazer a cabeça deles no comunismo. E só para isto. Vocês querem ver uns exemplos? Quer ver algumas matérias que saem na Carta Educação? Aqui, ó. Cuba, o que é a revolução hoje? Escrito por um tal de Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Qual é o assunto da matéria? O socialismo cubano considerar resistir incólume à penetração do capital estrangeiro? Essa é a grande preocupação. Não salvar os cubanos que estão morrendo de fome e que o capital estrangeiro vai salvar. Mas salvar o socialismo cubano que pode ser dissolvido pela entrada do capital estrangeiro. Esta é a grande preocupação da revista Carta Educação, e ela passa isso a milhões de professores. Outro aqui, vamos ver. Peguei assim uns exemplos a esmo. Olha aqui, o parentesco desastroso para a educação
Ele diz que o Paulo Guedes, ministro da Economia, é parente da Elizabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional de Universidades Privadas. Por que isso seria desastroso para a educação? Existe um estado mais desastroso na educação do que aquele que o Brasil já atingiu, graças a coisas como Carta Educação, que são 50% de analfabetos funcionais despejados por ano na rua, no mercado, pelas universidades, e os nossos estudantes secundários tirando os últimos lugares nos testes, ano após ano. Não pode melhorar, e não pode piorar. A não ser naquele maravilhoso ministro da FHC, que quando viu que os alunos tinham tirado o último lugar, disse que poderia ser pior. Até hoje eu não sei o que ele quis dizer com isso. Talvez poderiam ter matado os alunos, né? Então, por que esse parentesco é desastroso para a educação? Essa senhora ocupa algum cargo no governo? Essa prima dele? Não. O cara é o ministro da Economia e a mulher é presidente de uma entidade que luta lá pela universidade privada. Ele quer eliminar a universidade privada? Depois que nós sabemos que qualquer aluno da rede pública custa 3 vezes mais do que a mensalidade de qualquer escola privada. Quer dizer, a escola privada é um desastre em si mesmo? Claro que não. É uma pena que as escolas públicas e a maioria das escolas privadas não consigam seguir o nível das melhores escolas privadas. É uma pena. Mas isso não torna a escola privada por si mesmo um desastre. E, além disso, como todos os crimes do Bolsonaro, este é um crime futuro e hipotético, que é apresentado como se fosse uma coisa real e comprovada historicamente. Né? Quer dizer, o Bolsonaro vai fazer isso assim. Como é que você sabe, pô? Agora, o que eu achei mais lindo, né? Depois tá aqui, isso aqui, a democracia e os direitos da cidadania ameaçados. Eu já expliquei que o uso da palavra democracia no Brasil é um assinte. Porque a democracia, que eu saiba, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Não é isso? É o governo onde o povo é o poder soberano, como está na Constituição. Agora, estar na Constituição quer dizer que a Constituição é obedecida? Então, é a mesma coisa que dizer, olha, não há homicídios no Brasil porque o homicídio é proibido pelo Código Penal. Então, a Constituição diz que o Brasil deve ser uma democracia, ou tem de ser uma democracia, mas ele não é. Por quê? A opinião majoritária da população, que é cristã e conservadora, está excluída da representação política, da mídia, das universidades e da própria vida social há meio século. Então, existe a democracia para aquele grupo, tipo petista, PSDBista, que voltou do exílio nos anos 80 e tomou o país para si. Para eles existe democracia, eles discutem democraticamente, mas o que é isso? É o centralismo democrático de Lenin. Quer dizer, a democracia para nós, né? E chicote no lombo dos outros. É exatamente o que tem sido. Qualquer sujeito que esteja defendendo a democracia brasileira é um vigarista. Porque o primeiro sinal de prática da democracia foi quando o povo se rebelou contra esse establishment dominante, saiu às ruas e elegeu quem ele queria. Antes não dava, porque os partidos não aceitavam. Então veio um sujeito sem partido, criou um partideco e venceu as eleições. Alguém entre esses amantes da democracia aceita o resultado? Não, eles não aceitam. Então, é o caso de, desculpa, mas democracia é o caralho. Então, são todos hipócritas, como este vagabundo desse Mino Carta. Que quer dizer o seguinte, o Olavo está promovendo a revolução cultural para derramar o sangue nas ruas, etc, etc. Você está me atribuindo crimes. Eu não vou nem processar você, porque quando sair a sentença você vai estar morto. Você está com 85 anos, gagá, com o cérebro podre, né? E eu acho que você nem merece ser processado. Você não merece nem um chute no cu, porque você deve ter hemorroida, né? E o chute no cu pode te matar. E eu não quero ser assassino, né? Você não merece nem isso, Mino Carta. Então é isso, eu estou fazendo isso aqui só. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas.
pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.